queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, para nós lermos então, que é um dos textos assim mais bonitos que nós temos, né, assim mais tocantes, e que nos fala diretamente a respeito do arrebatamento da igreja. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola, aliás, capítulo 4, a partir do versículo 13. A primeira epístola. Glória a Deus. Nesta passagem, então Paulo traz um pouco de esclarecimento aos irmãos. Muitos estavam preocupados porque quando Paulo pregou a primeira vez sobre a volta de Jesus, muitos acreditavam que a volta de Cristo seria iminente, seria para logo mais. Então havia até alguns que tinham deixado do seu trabalho secular e se preparado somente para a volta de Cristo, e Cristo estava demorando. Outros que haviam crido já tinham morrido, e então havia uma certa desesperança. Então Paulo busca trazer um ensinamento para a igreja, para que eles possam então ficar tranquilos. Vamos ler esta passagem que diz assim, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos passar adiante dos que já dormiram, dos que já haviam morrido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo traz essa passagem para deixar mais tranquilos os irmãos, e ele diz que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Porém, numa outra passagem diz que a volta de Cristo para a igreja será como num abrir e fechar de olhos. Então os que já morreram fecharão os olhos. Quando eles abrirem os olhos no corpo ressuscitado, Cristo está voltando, eles já estão chegando à presença do Senhor. E nós, os que estivermos vivos, claro, Paulo já faleceu há muito tempo, mas ele falava como se pudesse acontecer também naquele tempo, porque o Senhor diz que nós temos que estar preparados e fazendo assim como Ele nos mandou. É bom que quando, a igreja pode se assentar, irmãos, é bom que quando o seu Senhor voltar, Ele o encontre fazendo assim, quer dizer, vigiando, esperando, obedecendo a sua palavra. O termo grego usado para arrebatamento, nesta passagem, é transliterado do grego para a língua portuguesa, arpazo, que quando foi traduzido para a Vulgata Latina, a tradução em latim que a Igreja Católica usou, mais usada pela Igreja Católica, utilizou a palavra raptus, que tem o significado de captura, rapto, sequestro ou tomada à distância. Por isso que o Paulo diz, seremos arrebatados e vamos encontrar o Senhor nos ares. Quer dizer, nós subiremos enquanto o Senhor estiver nos ares. Então, será uma tomada à distância. Um rapto, um sequestro, nós sabemos, é algo que acontece como num relâmpago. Então, será algo que para muitos será inesperado, mas para os que estão vigiando, é algo que ele já está esperando acontecer. Mas será muito rápido. Das igrejas cristãs que creem no arrebatamento e também sobre a grande tribulação e milênio de Cristo, existem aquelas que creem que a igreja será levada antes da tribulação, mas também há aquelas que creem que ela será arrebatada no meio da tribulação, e também há aquelas
linhas religiosas que creem que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. Então, no meio do povo cristão, então, há esses 3 tipos, né, de, digamos assim, esperança ou entendimento a respeito sobre o arrebatamento da igreja. Uns creem que a volta de Cristo para a igreja, o arrebatamento, será antes da grande tribulação, que é o período que nós conhecemos como o período do anticristo, aqueles 7 anos em que o anticristo vai ter domínio, vai ter poder, né, para realizar a sua obra. Então que o Senhor vai evitar que a sua igreja passe por esse momento de grande tribulação. Mas há outros que acreditam que Jesus permitirá que a igreja passe pelos primeiros 3 anos e meio, que não vão ser os 3 anos e meio tão fortes da perseguição, porque os últimos 3 anos e meio serão mais terríveis. Então, quando chegar na metade dos 7 anos, né, na metade dos 7 anos, os 3 anos e meio primeiro, aí o Senhor arrebata. Isso é uma linha de pensamento, né, cristão, que alguns creem. E há aqueles, né, que acreditam que a igreja terá que passar por toda a tribulação. Nós, a Igreja de Deus, na sua declaração de fé, a 13ª declaração, está escrito assim: cremos na segunda vinda pré-milenal, antes do milênio de Jesus, primeiro para ressuscitar os mortos santos e arrebatar os santos vivos, para se encontrarem com Ele, o Senhor dos ares, e segundo para reinar no mundo por 1000 anos. Então, dentro da declaração de fé que a Igreja de Deus prega e ensina, há esse espaço, não determina 7 anos, mas há um espaço que há o arrebatamento primeiro, e depois então vem Cristo para todo o mundo inteiro ver, para ele começar o seu reinado de 1000 anos. Mas o Senhor nos declarou também que alguns sinais haveriam de anteceder a sua volta, né? Então agora nós passaremos para nós podermos entender um pouco a respeito desses sinais. E primeiramente, se você tiver a Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, aonde Jesus nos dá um ensinamento a respeito de muitos sinais. Eu vou fazer a leitura com os irmãos apenas dos primeiros versículos, e depois estarei, então, colocando alguns dos sinais que Jesus, né, relatou. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, quer dizer, o tamanho, né, toda aquela grandiosidade. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então nós vemos aqui que quando os discípulos tiveram um momento, né, mais a sós com o Senhor, eles ficaram impressionados com aquilo que Jesus disse, porque eles viam a grandiosidade do templo, né, aquele templo que o rei Herodes fez uma grande reforma, né, incrementou ele, e Jesus disse: de tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado, vai vir tudo abaixo. Eles se apavoraram, né? Como? E aí eles fazem 3 perguntas numa só. A primeira pergunta que eles fazem é: quando serão essas coisas? Quando que o templo vai ficar nesse estado? Jesus já estava profetizando sobre a destruição do templo. No ano 70 depois de Cristo, as legiões romanas cercaram Jerusalém e conseguiram invadir a cidade, depois de muito tempo de cerco. E eles entraram e começaram a destruir tudo. Quando chegaram perto do templo, o general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, ele gritava com seus soldados para que não destruíssem o templo, porque era uma relíquia aquele templo. Porém, os soldados estavam enlouquecidos, e bastou apenas um soldado, segundo o relato de Flávio José, o historiador judeu da época, pegar uma tocha e
e jogar para dentro do templo, e que começou a destruição. E realmente o que aconteceu é que não ficou pedra sobre pedra. E o que nós vemos hoje, por exemplo, é que restou apenas os muros que faziam a delimitação do lugar aonde era construído o templo. O templo era construído lá em cima, onde hoje é chamado Muro das Lamentações. Era lá em cima onde hoje está a Mesquita de Omar. Não se sabe exatamente se ela foi construída exatamente no local do templo ou do lado, mas apenas se sabe que lá em cima, naquela região, é que estava o templo. E o local mais próximo que os judeus conseguem chegar até hoje, de onde era o antigo templo, é o Muro das Lamentações. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. No ano 132 começou uma grande rebelião dos judeus contra o Império Romano novamente. E durou até o ano 135, quando o imperador Adriano conseguiu sufocar aquela revolta. Milhares de judeus foram mortos. Alguns historiadores chegam a estipular talvez mais de 1 milhão de judeus mortos. 500 e poucos mil foram expulsos da região, né? Foram impedidos de chegar próximo de Jerusalém. Eles foram expulsos de toda a terra santa, né? E não poderiam mais praticar o seu culto a Deus da maneira que eles praticavam. Quem fosse pego, né, fazendo circuncisão e adorando o Deus de Israel, poderia estar sujeito à morte. A segunda pergunta que os discípulos perguntaram, e que essa é que nós estaremos então ministrando a respeito de alguns sinais, é: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira é: qual o sinal que haverá do fim do mundo? Então há uma sequência. Os sinais da vinda de Jesus, o Senhor começa, depois, se os irmãos forem para a leitura do restante, do capítulo 24 até o 25, os irmãos vão verem que o Senhor dá esses sinais. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Eles virão dizendo que eles são Jesus, né? Há muitos anos atrás já apareceu um homem chamado Reverendo Moon, dizendo que ele era Jesus Cristo. E até hoje ele continua tentando enganar muitos, como tem enganado. Também aqui no Brasil nós temos uma pessoa muito conhecida que é chamada de Inri. Até ele se veste, tenta se vestir como um judeu dos tempos antigos, tem marcas nas mãos, usa uma coroa de espinhos e assim tudo mais, né? Então ele diz que ele é Jesus, que ele é o Cristo. E agora também, eu vi há poucos dias atrás, né, na internet, um outro homem de fala espanhola que diz: eu sou Jesucristo, né? Eu sou Jesus Cristo. Então esse sinal já tem se cumprido há muito tempo. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo, existem guerras, né? Primeira guerra mundial que existiu, se nós formos analisar, ela acabou com a 4ª da humanidade. Quando Caim matou Abel, morreu a 4ª da humanidade. Eram 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, matou a 4ª da humanidade. Claro, eram só 4 pessoas. Mas dali por diante sempre houve guerras. Porém, as guerras têm aumentado, tanto em quantidade quanto em poder de destruição. No século XX houve 36 guerras bem fortes, incluindo as 2 grandes guerras mundiais, onde milhões de pessoas foram mortas. No século XIX houve 14 guerras significativas, além de outras revoluções em vários países. Né? O século XIX nos remete até a Revolução Farroupilha aqui, né? E já no século XXI, que nós estamos, até o momento, até 2018, 7 conflitos grandes já têm acontecido no mundo. E para vocês irmãos terem uma ideia, a África, só na África, metade dos países estão em guerra. Não em guerra uns com os outros, mas em guerras internas, em revoluções, em facções, em divisões. E milhares de pessoas têm morrido. Nessas guerras que já aconteceram no século XXI, mais de 4 milhões de pessoas já morreram, já pereceram.
Só na Síria, alguns calculam que chega a 500 mil. Só na Síria. Nação contra nação e reino contra reino. Né? Isso nós temos visto, né? Essas inimizades, essas guerras. Agora o interessante é que quando Jesus falou esta palavra, o que havia mesmo na realidade não eram nações com, digamos assim, com líderes, né, diferentes. Eram simplesmente reinos, porque era o rei daqui, era o rei de lá, era o imperador. Mas ele disse nação, então um sistema diferente de governo. Então ele já nos remete para a nossa época, onde há presidencialismo, parlamentarismo, ainda existem, né, reinados, né? Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós temos fome na Ásia, temos fome na África, temos fome nas Américas, em todos os lugares. Todos os lugares nós temos fome. Temos gente morrendo de fome aqui no Brasil. Há uns anos atrás o pastor Pedro veio aqui ministrar uma palavra para nós, e ele disse que foi testemunho ocular de uma situação crítica nas ilhas do Guaíba, onde pessoas estavam perecendo de fome. Então é muito próximo. As fomes têm ocorrido em todos os lugares. Pestes, pestilências, doenças, enfermidades, né, que começam a dizimar a população em vários lugares. Na Idade Média, houve uma peste chamada peste negra. Ela chegou a matar de 75 a 200 milhões em 7 anos, que ela varreu a Europa. Alguns calculam que talvez 1/3 ou mais da população da Europa naqueles anos morreu, vitimada da peste negra, que era transmitida através da pulga do rato. Já no século XX, quando se encerrou a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados americanos vieram da guerra doentes e começou a disseminar uma enfermidade, uma espécie de gripe, que começou a matar as pessoas rapidamente. Né? Só que essa gripe, ela ultrapassou de volta o oceano e foi se difundir também na Europa. E na Espanha ela ganhou maior notoriedade e foi chamada de gripe espanhola. Ela, em questão de 1 ano e meio, não chegou a 2 anos, ela conseguiu matar mais pessoas do que os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Ela conseguiu matar 50 milhões de pessoas, mais ou menos. E depois disso, nós ouvimos falar sobre a gripe aviária, a gripe suína, o vírus Ebola, a AIDS e tantas outras enfermidades. E mais enfermidades que aparecem recentemente, né? Também temos sabido que cientistas americanos, para que a gente não sabe, espera-se que não seja por mal, né? Eles desenterraram, exumaram cadáveres da época dessa gripe espanhola e conseguiram ressuscitar o vírus da gripe espanhola e está sendo trabalhado em laboratório. E interessante que esse vírus, né, ele é parente de um vírus que hoje nós conhecemos por H1N1, que ele foi mudando, ele foi sofrendo mutação, né? E por isso, digamos assim, esse medo, né? Esse temor que eles têm sobre essa gripe H1N1. Também terremotos. No século XX, houve 93 grandes terremotos, porque terremoto acontece todos os dias. Milhares de terremotos por ano, mas grandes terremotos não é sempre que acontece. No século XX aconteceram 93 grandes terremotos. A Bíblia, ela nos relata vários terremotos que aconteceram durante, né, a história de Israel. Nós temos lá um relato no livro de Amós, onde fala de uma profecia que aconteceu 2 anos antes do grande terremoto, quando ele começou o seu ministério. Também aconteceu um terremoto em Jerusalém, no momento em que Jesus morria na cruz, porque diz que os sepulcros foram abertos, houve um grande terremoto, os sepulcros foram abertos. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, cantando e orando por volta da meia-noite, que aconteceu um grande terremoto. Mas os terremotos têm aumentado de frequência. 93 no século XX, e no século XXI
21, em apenas 18 anos já são 29. Também grandes sinais nos céus. Nós temos visto uma sequência de eclipses lunares e de luas de sangue, né, muito frequente. E, coincidentemente, elas têm tido uma grande ligação com sempre algo que acontece em Israel. Forte perseguição religiosa. Houve perseguição religiosa desde os tempos antigos, né? Desde o Império Romano a igreja foi perseguida, porém a perseguição religiosa está aumentando. E onde nós pensamos que não tem, está acontecendo. Aqui mesmo nas Américas já está acontecendo perseguição religiosa. Há pouco tempo atrás, Evo Morales tentou criar uma lei para começar a atacar a igreja. E porque a igreja se colocou em oração, ele teve que revogar essa lei. Mas na Colômbia está acontecendo perseguição religiosa novamente. E nós vemos, por exemplo, na China, nós vemos na Coreia do Norte, nós vemos na Indonésia, nós vemos em tantos outros países, na África, na Somália, os cristãos sendo mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Também falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios. Eu quero ler aqui com os irmãos em 2 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3. No tempo de Pedro, Pedro já avisava. E também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá, está remetendo para o futuro. Também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, desvios de fé, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E veja o versículo 3. E por avareza, interesse financeiro para si, farão de vós negócio, negociarão com a sua fé, trabalharão a sua mente, né, para que eles tenham um retorno financeiro, com palavras fingidas, sobre os quais já, de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Falsos profetas, falsos cristos, fazendo grandes sinais e prodígios. Também o Senhor diz que as pessoas estarão desapercebidas, descuidadas, despreocupadas, como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio a chuva e levou a todos. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e não teve mais. Por que Deus fechou a porta por fora? Porque Noé tinha um bom coração. 120 anos ele estava avisando. Noé tinha parentes. A esposa de Noé tinha parentes que não creram, porque só os filhos das noras de Noé e a esposa dele que creram no que Deus revelou para ele. E se ele tivesse possibilidade de abrir a porta da arca, ele abriria para deixar mais pessoas entrarem. Por isso que Deus fechou a porta, Deus determinou. E agora o juízo acabou. Quem creu, creu, quem não creu, Deus fechou a porta. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. O Senhor Jesus falou isso. A igreja estará adormecida. Aí nós vamos entender um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens não é para o mundo, é a igreja. As 10 virgens representam aqueles que se dizem igreja do Senhor na face da terra. E da sua totalidade, o 10 representa a plenitude de Deus. 5, não exatamente, digamos assim, 50%, mas é para nós termos uma noção que teriam aqueles que estarão atentos e vigiando, e teriam aqueles que estarão descuidados, né? Só que a parábola diz que tardando o noivo, todas adormeceram. E nós estamos vivendo os dias como dias na palavra de Deus, os dias da igreja de Laodiceia, em que a igreja se acha rica, se acha poderosa, né? Se acha forte para tudo, está bem. Só que o Senhor olha para ela e o que ele vê?
Não vês que tu és pobre, miserável, cego e nu? Está faltando muita coisa para a igreja está dormindo. Mas o Senhor diz: quando for tocada a trombeta, eis aí vem o noivo. Aí todas acordam. Por isso que o Senhor disse: estes sinais, o Senhor dá a entender com esses sinais, e todos estamos vendo esses sinais. Então significa que o Senhor está voltando, e a igreja tem que despertar. Só que 5 foram prudentes, foram sábias, e levaram azeite consigo. Quem sabe se o noivo tardar um pouquinho, a minha lamparina não pode se apagar, não tem que ter azeite na reserva. As lamparinas antigas, daquela época, elas tinham um certo depósito no lado, e no outro lado tinha o lugar onde havia o pavio, né? Que ele era embebido no óleo. Mas quando o pavio começava a apagar, significava que o óleo que estava no pavio estava terminando. Então se virava aquela lamparina um pouco de lado, e aquele óleo que estava naquele depósito, por um pequeno canalzinho, ele descia até onde estava o pavio. Porque se encharcar demais, também não acende. Então tem que ser na medida certa. E aí continuava mantendo a lamparina acesa. As prudentes levaram azeite de reserva naquele reservatório do lado. As outras não se preocuparam. O noivo disse que vai vir, então vamos, né? Estamos com claridade. Mas não analisaram como é que estava a unção. O azeite simboliza a unção do Espírito. Como é que você está buscando? Como é que eu estou buscando o Senhor, o Espírito Santo na minha vida? Porque é o Espírito de Deus que nos mantém alerta. Aleluia. E quando disse: eis aí veio o noivo, 5 delas estavam com as lamparinas apagando. E tem mais uma coisa: não adianta correr para o lado do irmão e da irmã, você tem que buscar. Ele não pode passar para você aquilo que você tinha que ter buscado com Deus. Por isso que as virgens prudentes disseram: vão aos que comercializam, os que vendem, os mercadores da fé. Mas até chegar lá e voltar, o noivo já tinha entrado, já tinha fechado a porta. Muitos se desviarão da fé. 1 nos diz assim, 1 Timóteo: mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos é o nosso tempo, apostatarão alguns da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos se desviarão da fé. E também o pecado será multiplicado e o amor de muitos vai se esfriar. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, angustiosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, que nós vemos hoje em dia. A família não tem mais valor, o pai e a mãe não tem mais honra. Isso tanto na linhagem de sangue quanto na linhagem espiritual. Ingratos, profanos, né? Que não sabem ter cuidado com aquilo que é santo, tratam como qualquer coisa, como Esaú tratou a primogenitura, que era a bênção espiritual que ele iria receber para passar para o restante da descendência. Ele tratou como algo que não tinha valor e vendeu por um prato de lentilha, por uma coisa carnal. Ele não fez como Nabote. Nabote, quando foi interpelado por Acabe: me vende a tua vinha, ele disse: eu não vou vender a herança que meus pais deixaram. Aleluia. Morreu, mas não vendeu. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Você não conseguir amar um inimigo seu, ainda, por mais que nós temos que nos esforçar para não ser assim, mas ainda é um pouco admissível, porque Jesus disse: olha, ao menos as pessoas têm que reconhecer que vocês são seguidores quando verem que vocês se amam uns aos outros. O Senhor diz: orar pelos que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem. Se está difícil amar, mas também não odeie. Mas
Faltar o amor para com as pessoas boas. Isso é terrível e é o que tem acontecido. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o apóstolo Paulo dizia: Timóteo, te afasta desses. E este é um ensinamento para nós também. Quando nós vemos essas características em pessoas que se dizem muitas vezes cristãs, mas que as suas atitudes não confirmam a verdadeira cristandade, não confirmam que Deus está na sua vida, então devemos nos afastar, porque isso pode nos contagiar. Também, outro sinal que o Senhor falou: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as gentes. Uma das coisas que eu ouvi quando eu me converti, que eu ouvi muitas vezes, é: quando a última alma ouvir o evangelho. E não existe isso, irmãos. O Senhor Jesus não vai esperar a última pessoa no mundo ouvir o evangelho, porque o que ele disse? Ele se comprometeu com todas as gentes, todos os lugares, povos, tribos, línguas, nações terão alcance do evangelho, mas não significa que todas as pessoas ouvirão. Como o pastor falou, nem todos querem, mas aquele que quer vai buscar. Nós temos hoje rádio, televisão, literatura, livros escritos. Nós temos pessoas, missionários. Os missionários não alcançaram todos os lugares, mas a palavra de Deus tem possibilidade e já tem alcançado todos os lugares da terra, todas as pessoas. Porque não pode se dizer assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Por que o muçulmano persegue o cristão? Porque ele não ouviu falar de Jesus? Ou porque ele sabe que Jesus é alguém que pode destruir a sua fé? Porque ele não quer crer em Jesus, ele quer crer em Maomé. Ele acha que Maomé que é o cara. Ele acha que Maomé que é o ungido. Então ele não aceita Jesus. Na realidade, o evangelho já tem alcançado todo mundo. Um dos testemunhos que eu ouvi a respeito do evangelho, por exemplo, na Coreia do Norte, que um jovem ganhou um daqueles Novo Testamento de bolso, pequenininho, que tem ali o Novo Testamento, os Salmos e Provérbios, e com aquele livrinho na língua coreana, na Coreia do Norte, onde é fechada a coisa, difícil, perseguido, ele conseguiu evangelizar 400 mil pessoas. 400 mil, com aquele pequeno livreto. Também, colocando um pouco a respeito da segunda volta de Cristo, não vou me demorar, irmãos. Como alguns, eu falei que algumas igrejas acreditam que a igreja terá que passar por toda a tribulação, se bem que nós não cremos assim, a nossa linha ideológica nessa parte, nós cremos que o arrebatamento acontecerá antes de começar o tempo do anticristo, não é, pastor? Mas alguns acreditam que vão ficar na tribulação. Então, em Daniel está escrito que quando ouvires a abominação da desolação do lugar santo, significa que no tempo do anticristo o templo vai ser novamente reconstruído. E aí o anticristo vai chegar na metade da tribulação. Passados 3 anos e meio, ele vai se declarar Deus e vai se colocar lá como num trono dentro do santuário e vai dizer: agora vocês me adorem, eu sou Deus. E os judeus começaram a abrir os olhos. Só que esse aqui, segundo nós entendemos, que é o tempo da última semana para o povo de Israel. E para nós entendermos disso, o Senhor nos falou sobre a parábola da figueira. A parábola da figueira diz que quando virdes todas estas coisas acontecendo, saber que está próximo o fim. Porque quando a figueira começa a brotar, todos sabem que o verão está chegando,
Então, quando começarem a ver todas essas coisas, saber que está próximo o fim. A figueira sempre é identificada dentro da palavra com a nação de Israel. Israel passou mais de 1900 anos fora, como no início da pregação eu falei, acontecimentos históricos. Expulso no ano 135 pelo imperador Adriano, eles passaram sem poder chegar na terra prometida e se estabelecer como nação. Porém não perderam a sua identidade. Mas o Senhor havia lá no Velho Testamento dado uma promessa, que chegaria um dia que Ele diria ao norte: dá, e ao sul: não retenha, e trarei do oriente e do ocidente e os congregarei aqui, e nunca mais eles serão arrancados daqui. No livro do profeta Isaías, o Senhor faz uma pergunta: pode uma nação nascer num só dia? Pode um povo surgir num momento apenas? Mas o Senhor fez isso. Glória a Deus. Dia 14 de maio de 1948, uma reunião importante da Organização das Nações Unidas, da ONU. A única vez que o Brasil foi colocado como um país que tinha voto para decidir, foi na primeira reunião, no início, e a votação estava empatada. 4 eram a favor da criação do Estado de Israel e do Estado palestino. 4 eram contrários. E a decisão estava nas mãos do presidente da Assembleia daquela época, que era o brasileiro Oswaldo Aranha. E ele vota a favor da criação do Estado de Israel. 1948 se cumpre essa profecia. Num só dia, uma nação inteira aparece, surge do nada, um país é criado. Então a figueira começou a florescer. Então sabemos que o fim está próximo. Grande aflição, tribulação como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Se no tempo em que Jerusalém foi destruída, nas 2 vezes que ela foi destruída e o templo destruído, na época de Nabucodonosor e na época do general Tito, até crianças, por causa do cerco que estava e a fome que apertou, eles comeram. A mãe, na época do general Tito, no ano 70, o general Tito ficou horrorizado com a notícia que ele soube. Uma senhora nobre, de linhagem nobre, tinha vindo para Jerusalém para adorar o Senhor, e ela ficou presa lá dentro, e ela estava grávida, e a fome foi se apertando, porque não entrava comida, não tinha, estavam cercados. E quando ela ganhou a criança, ela preparou a criança para alimento. E quando o general Tito soube disso, ele disse: não haverá nenhuma piedade. Eles não estão mais agindo como seres humanos. E aqui o Senhor diz em Daniel 12, 1 e 2: tribulação, aflição como nunca houve. Se naquela época aconteceu isto, e nem tampouco haverá jamais. Depois que acontecer essa grande tribulação que está por vir ainda, não haverá outra. Mas também nunca houve igual, então será pior do que a perseguição de Hitler aos judeus durante a Segunda Guerra. 6 milhões de judeus mortos. Pessoas só o couro e o osso, os sobreviventes. Milhares de corpos em valas comuns. Pessoas sendo usadas para experiência científica, sendo cortadas vivas ainda pelos médicos do nazismo. Haverá coisas piores ainda. Mas o que mais interessante aqui também, Daniel 12:4 diz assim: que estas profecias são para o tempo do fim, células. Não é para cumprir agora, porque o homem vai correr de um lado para o outro. Ele vai correr, ele vai andar rápido. E hoje nós temos a possibilidade de em poucas horas sairmos de um lugar do mundo e ir para o outro lado do mundo. De avião, 20 e poucos mil quilômetros em questão de 24 horas, a pessoa pode ir, correr de um lado para o outro. E outra coisa, a ciência vai se multiplicar, ela não vai andar só 1 mais 1, ela vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes 36, a chegar aos milhões, aos milhares. Apenas para os irmãos terem uma ideia da multiplicação da ciência nos últimos anos. Em 1945, o
primeiro computador da era moderna, ele ocupava 3 andares de um prédio do Centro de Inteligência Norte-Americano, que fazia os cálculos para eles terem certeza de que os seus lançamentos de bombas seriam exatos. A cada 3 minutos queimava uma válvula que tinha que ser substituída. Hoje, uma calculadora de bolso tem mais força, mais capacidade do que aquele computador. Os cientistas da época diziam que no futuro um supercomputador vai ocupar 7 andares de um prédio. Um iPhone, um iPad que você tem aí, que você coloca no bolso, ele está milhares de vezes mais avançado do que isso que eles falaram, e não ocupa 7 andares de um prédio. A ciência tem se multiplicado. Mas qual a certeza que nós temos da volta de Jesus? Além desses sinais, a primeira certeza é que Ele mesmo prometeu. João 14, 2 e 3 diz: eu vou para o Pai, e quando eu for e tiver preparado um lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver estejais em vós também. Ele mesmo prometeu. Segunda coisa, os anjos disseram que Ele voltaria. Atos capítulo 1, versículo 11. Enquanto os discípulos, quase 500 pessoas, estavam olhando para o céu e Jesus sendo levado, e de repente uma nuvem vem e oculta ele, eles não vêm mais, eles ficam parados olhando, 2 varões de branco se encostavam. Varões galileus, por que estáis olhando assim? Esse Senhor que vocês estão vendo que subiu assim, da mesma maneira ele vai voltar nas nuvens, o arrebatamento, nas nuvens, nos ares, da mesma maneira. Mas interessante que os apóstolos afirmaram também que ele voltaria. Pedro diz que o Senhor não retarda a sua vinda, antes Ele está dando um tempo para que as pessoas cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 10. Mas também os profetas profetizaram a sua volta. E eu quero ler com os irmãos em Zacarias, se você puder, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e o 14, capítulo 14. É um pouquinho antes do Novo Testamento. Zacarias. Capítulo 12, versículo 10, diz assim, e esse aqui é um recado para Israel, sabia? Nesse momento a igreja já vai estar com o Senhor. Então para a igreja ele já vem voltado, mas agora para Israel eles vão ver. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassar. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. As duas características a respeito do Senhor: o unigênito do Pai, que foi transpassado pés, mãos e a coroa de espinhos e o lado atravessado pela lança. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito dos mortos e dos vivos, para ser Senhor de tudo. Capítulo 14, Zacarias ainda, versículo 4. Quando acontecer isso, o Senhor vai descer então agora até a terra. Isso vai ser o final do tempo do anticristo, em que ele, com a sopro de sua boca, vai matar, destruir o anticristo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então o Senhor vai pôr os pés novamente sobre os montes das oliveiras, e nesse momento acontecerá um grande terremoto que vai abrir uma enorme fenda no meio do monte, que partir ele de um lado e para o outro. E ele vai atravessar, vai se criar um vale, e vai chegar até a porta principal de Jerusalém, que foi profetizada, que ela estaria fechada e ninguém mais passaria por ela, até que novamente o Senhor Deus passasse por ela. Nesse momento a porta vai se abrir. Até hoje está fechada. Em cima da porta principal
da entrada de Jerusalém das muralhas antigas, há uma porta que também está fechada, mas embaixo há, nos fundamentos, né, que os arqueólogos descobriram, há uma outra porta, que é a porta dos templos de Jesus, por onde Jesus passou e foi aclamado: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esta porta foi fechada, ela está selada e só vai ser aberta para o Senhor passar. Os muçulmanos, sabendo dessa profecia, o que eles fizeram? Eles criaram um cemitério para indigentes e pessoas pobres, para ser enterrado exatamente naquele lugar. Porque, segundo eles e segundo a palavra, um homem santo, ele não pode se contaminar com um morto, como diz o Velho Testamento, né? Não poderia se contaminar por causa de um morto. Então ali há restos mortais. Então eles criaram esse cemitério. E o Senhor, com esse terremoto, vai purificar, porque Ele vai empurrar essas terras imundas para um lado e para o outro. E o homem santo, Jesus Cristo, passará novamente. Amém? Apocalipse 22, 20. Vamos ler de pé, todos juntos, encerrando a ministração desta noite. Resta a nós, junto com o Espírito Santo, e o Senhor Jesus dizendo assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 17: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Então saiba que o Senhor Jesus está próximo, Ele está às portas. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e eu bato. Ele está chegando. Só que cada um de nós ele tem que abrir o coração, como testemunho do pastor no último momento. Esses irmãos e irmãs abriram o coração e aceitaram a Cristo, e o Senhor os recolheu. O ladrão na cruz reconheceu que Jesus era o Rei. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nos últimos momentos de vida dele, o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Resta a nós apenas abrir a porta, porque o Senhor não arromba corações. Se você, aleluia, quer oração, vem à frente e nós vamos estar orando.